Enigmas. Você está entrando num programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Como vai você? Muito bem-vindo aqui no programa e queremos agradecer, como toda semana fazemos, aos nossos patrocinadores, aos nossos apoiadores que estão conosco. E você quer fazer parte desse time? Você pode entrar em contato conosco através do 3482-6381, 11 São Paulo. Mas antes da gente começar esse programa, eu quero convidar você hoje à noite na Rádio ECL, a Rádio Cron da Consciência Livre, com um tema sobre consciencialidade, espiritualidade e todas as ferramentas para que você desperte. E também estarei hoje na Lucimara Paris, abordando transcomunicação instrumental com a nossa querida Sonia. Então, espero vocês hoje na TV Geração Z e todas as segundas também, Kátia. Sim, todas as segundas-feiras ao vivo, às 21 horas, no www.tvgz.com.br. E você quer ter acesso a todos os nossos programas anteriores? Sem problemas. É só você acessar o nosso site www.programenigmas.com.br. Através do nosso vídeo, você vai acessar o nosso canal no YouTube. E lá você pode se divertir com tantos programas. E também vamos convidar o pessoal para o UFOX, que vai acontecer nesse final de semana. Dia 13 e 24 de outubro, na cidade de Extrema, Minas Gerais. Então, vários ufólogos estarão lá empenhados em trazer esta ciência, esta abordagem, e será muito importante. Então, eu e a Cris estaremos lá, fazendo uma palestra bem interessante para vocês. É verdade. Bom, Kátia, eu quero que você faça honras à casa, porque o nosso convidado é mega especial. E imparcial também. Olha, o gostoso é que o tema, tenho certeza que vai atrair muita atenção do público, porque é um tema muito novo, muito recente, e as pessoas têm questionado muito, por isso que nós trouxemos nada mais, nada menos que este pesquisador na área. Ele também trabalha com a PNL, ele é escritor, é Sérgio Luglio. Apometria, este é o tema. Tudo bem, Sérgio? Bem-vindos ao programa Enigma, Sérgio. Obrigado pelo convite, é uma honra e lá. Vamos sim, muito obrigada, Bom, viu? gratidão pela presença, né, Sérgio? Eu também agradeço. É sempre bom aprender, né? Aliás, o programa Enigmas nos dá esse presente na semana, né, Kátia Gai? É fato. Sérgio, o que é a apometria? Explica para o nosso internauta. A apometria basicamente é uma técnica terapêutica que cuida de encarnados e desencarnados, ou seja, de pessoas e espíritos de energia, sem restrição nenhuma de religião. Tanto que a gente conversa, fala muito sobre universalidade, né? De crenças, de energias, usando, você brincou que eu era espacial também, porque a gente também usa muitas energias de outros orbes, de outros famosos ETs, né? Mas na sua apresentação energética. E então não é uma técnica, não é uma religião. Maravilha, né? Eu particularmente, eu acredito que a apometria hoje ela veio para sanar muitas dúvidas de algumas pessoas, porque querendo ou não, nós temos algumas doenças que são causadas pela obsessão ou pela auto-obsessão. Eu sei que você trouxe um gráfico para explicar isto, que é uma das abordagens que as pessoas mais procuram, não é? Sem dúvida. Vamos mostrar esse gráfico e o Sérgio vai explicando. Então, na realidade, 90% dos problemas das pessoas se originam na sua própria história evolutiva, né? Esse gráfico mostra um pouquinho, eu vou até apontar aqui para ficar mais fácil. Essa moça aqui, ó, bonitinha, é a Maria. Ela é uma mulher de boa índole, não tem poder. O que é poder? Poder econômico, poder bélico, poder político. E ela tem uma proposta de vida atual, né? Só que é sabido que ela teve outras vidas anteriores, e isso é constatado até numa terapia de regressão, etc., é percebido isso. O que acontece? Ela pode ter sido uma índia, pode ter sido um padre, pode ter sido um general. Vamos pegar o caso do general. Imagina um general romano, que era um homem muito ruim, com muito poder, né, de todas as formas.
E essa consciência, essa personalidade dela ainda continua viva no que a gente chama de corpo mental. Tá? Sim. Existem os corpos mentais inferior e superior. O inferior tem a ver com essa tua nova roupagem aqui, essa tua vida atual. O superior tem a ver com toda a tua história evolutiva, espiritual, enfim, a tua existência aqui como espírito. Esse general, por ele ter sido extremamente diferente do que é a Maria hoje, ele era ruim, muito poder, muito dominador. Ele hoje olha para a história, ele olha para Maria e não se vê na Maria como um único espírito. E ele começa a questionar, como é que eu tenho que obedecer essa missão, essa proposta encarnatória que a gente chama, dessa moça boazinha? Sim, tem essa história. Nem a pau, quem manda aqui sou eu. Personalidade, né? É uma personalidade. Então você começa a ter influências que a gente chama de auto-obsessão, que é uma interferência na tua vida atual a partir de uma outra vida passada, de uma outra consciência que você tem na tua história, no teu campo mental. E aí, através da técnica da apometria, a gente consegue fazer com que esse general se enxergue como sendo a continuidade do espírito que hoje se representa como Maria e entenda essa proposta atual. E aí a gente corta esse processo de auto-obsessão. Assédio, né? O autoassédio. Essa é a primeira parte. A segunda parte é a seguinte: esse general, ele teve amigos e inimigos que ainda estão presos naquele tempo e espaço em que essa consciência se manifesta. Quando eles olham para Maria, eles enxergam o general. E falam, olha o general lá, está me devendo dinheiro, me matou, vamos lá dar um pau nele. Então, esse é o processo obsessivo, como é conhecido por outras religiões, por outras frentes de estudo, né? E a gente também resolve encaminhando todas essas energias para o tempo e espaço atual que elas deveriam estar e sendo tratadas em locais apropriados para isso. Vou fazer uma pergunta, Sérgio. Qual um breve relato? Onde nasceu a apometria? Você pode falar sobre isso? Olha, é sabido que a apometria ela é milenária. Ela é assim da época da Atlântida e por mau uso ela foi interrompida pelo plano maior de existência. Tá? Mas ela voltou à baila agora através do Dr. Lacerda, que é um estudioso, um médico, engenheiro, enfim, um baita de um cara extremamente diferenciado, no Rio Grande do Sul, em 1965. Tá? E ele, inclusive, escreveu 2 livros que são a base do estudo moderno da apometria, né? Espírito e Matéria e Energia e Espírito. São livros bastante interessantes, quem quiser se aprofundar no estudo. São livros que podem ser adquiridos em bancos de livros, em sebos, enfim. Tem bastante acesso aí ao estudo. Eu trouxe aqui a foto da capa, né? Que é uma referência para vocês. Nossas dicas de leitura da semana. Vocês que gostam quando eu falo de alguns livros e trago, tá aqui, ó, 2. Espírito e Matéria e Energia e Espírito. O Espírito e Matéria é o primeiro, é o que traz a base do estudo, né? Novos caminhos para a medicina, porque aí ele começa a tratar o ser integral, né? E Energia e Espírito são relatos de atendimentos apométricos. Bem colocado. Atendimentos. Tudo existe dentro de um atendimento, seja ele qual for, existe uma ética. Qual é a ética? Qual a conduta dentro dos atendimentos que o apômetra, né, segue? Nos cursos que eu dou, o primeiro capítulo que a gente aborda é justamente sobre ética e moral, tá? Porque o que acontece? Quando a gente trabalha num atendimento de apometria, a gente trabalha em desdobramento. O que é isso? Viagem astral, projeção extracorpórea, o nome que quiserem dar é o desdobramento. E você acessa a história daquela pessoa, história até regressa de vidas anteriores. Vale a pena falar que desdobramento é diferente de incorporação. Totalmente. Todo mundo desdobra ao dormir.
Quando você dorme, a tua consciência sai. Isso é o desdobramento. O que a gente faz na apometria é um desdobramento consciente. Tá? Se fosse uma clarividência interna. É como se fosse a capacidade de eu enxergar você além da tua matéria. Tá? Então, quando vocês conseguem, em desdobramento, enxergar a história daquela pessoa que está sendo atendida, você pode visitar uma vida em que ela foi um serial killer, por exemplo. E de nada vai ajudar o tratamento daquela pessoa, que muitas vezes a queixa dela é não conseguir se relacionar com pessoas, dizer para ela que ela era um serial killer. Então, aí a gente fala da ética e da moral. Você está vendo, você viu. Aquilo que você viu é útil? Vai ajudar a cura daquela pessoa? Porque a apometria é uma técnica de cura. Não, não vai ajudar. Então, reserve a sua... O que você viu fica para você. O que você percebeu fica para você. E vamos cuidar da pessoa. Perfeito. Perfeito, é isso mesmo. E eu acredito que você tem vários casos dentro da sua história e as pessoas te procuram com qual finalidade? O que está acontecendo? Qual a maior queixa? Apometria. Só um minuto, conta para o nosso internauta como que é do início que a pessoa chega, o que acontece? O tratamento. O atendimento. Normalmente o que acontece? As pessoas nos procuram quando já tentaram de tudo. Né? Processos de saúde, inclusive, e a gente não diz para ninguém parar tratamento médico. Isso é proibido dentro da ética e da moral. Você vai obedecer os tratamentos do teu médico. A apometria é uma técnica complementar. Então, processos de saúde, processos de perdas financeiras, processos de relacionamento, todas as áreas humanas em que você não consegue resolver por outros meios, atualmente acaba caindo com a gente. Tá? São essas as situações que geralmente é tudo uma condição kármica, de obsessores também. Geralmente, de aprendizado, até de auto-obsessão. Eu falei que 90% é auto-obsessão. É tuas consciências tendo que aprender lições para evoluir. É muito menos o obsessor do que o auto-obsessor. Sim. E é interessante porque, assim, as pessoas às vezes utilizam muito recurso, elas esquecem que elas têm um histórico dentro delas, e elas sempre falam que tudo é espiritual, elas não buscam dentro dela, né? Eu diria que também, os 90% é equilíbrio emocional, é equilíbrio de você estar centrado. O suave caminho do meio que fala, né, o budismo, né? Sim. Você tem que estar no suave caminho do meio, que é o teu equilíbrio. Bem, você está gostando. Pode ser interessantíssimo. Já, como querido Sérgio, explicando tudo sobre a apometria.
quero chamar o cartaz da UFOX para convidar você. Este final de semana que eu e Cátia H estaremos lá. Pela Secretaria da Cultura. Então, você pode ir, é gratuito, gente. Então, vale muito a pena. Vários palestrantes, vários pesquisadores, vários ufólogos estarão lá esclarecendo este tema, que é fantástico. Cris, mas eu, como sou curiosa e eu amo esse tema apometria, eu não vou deixar aqui o Sérgio prestando atenção em outras coisas. Vamos em seguida, vamos em seguida. Eu quero muito saber, então, a pessoa falou da queixa. Uhum. Como funciona o tratamento? Bom, normalmente a gente faz uma ficha ou uma pesquisa de anamnese. É muito importante perguntar para aquela pessoa qual é a religião dela. Por quê? Porque a religião nos baliza, nos dá um norte do que a gente pode ou não pode falar para aquela pessoa. Porque você vai mexer com crenças, aí fala um pouquinho de PNL, você vai mexer com crenças e valores que muitas vezes vão interferir no resultado por conta da crença dela, né? Então, a gente, nessa ficha de anamnese, a gente pergunta a religião, pergunta qual é a queixa, e a partir daí a gente começa o atendimento através do processo de desdobramento do atendido. Terapeuticamente, eu atendo terapeuticamente e caridosamente num local espiritualista. No processo terapêutico, a gente chega no nível de personalidades, e no nível espiritualista, a gente chega até no processo obsessivo. Tá? Então, nesse atendimento, a gente faz o desdobramento dessa pessoa, e se tiver no processo obsessivo, tem outros sensitivos, vamos chamar assim, que em desdobramento vem o problema dela. E a gente, através da técnica da apometria, a gente trabalha toda a questão energética que está envolvida com aquela queixa. Então, a gente trabalha muito, puxa uma linha do tempo que está relacionada com aquela queixa. Exemplo, eu tenho uma dor aqui no peito, que eu já fui em médicos e ninguém descobre. Muito bem, então a gente começa esse trabalho de atendimento, de pesquisa da história evolutiva dessa pessoa e descobre que ela morreu com uma flechada, sei lá, há 600 anos atrás. E a gente, através da técnica da apometria, a gente faz o que a gente chama de dialimetria, que é um processo de trabalhar o corpo etérico e astral dessa pessoa e tira aquela dor remanescente da flechada. Quando ela volta, não tem mais dor. E isso não é mágica, isso é um processo que a física quântica até explica a questão da apometria de tempo e espaço, de mundos paralelos. Tem uma série de teorias que a gente estuda e começa a perceber uma conexão muito forte com a técnica da apometria. Eu tenho uma pergunta específica, hein, Sérgio? No meio ufológico, as pessoas falam muito sobre a questão dos chips, né, do chip que seres extraterrestres implantam nas pessoas. Isso é verdade? Sim, é verdade. Qual a finalidade? A finalidade são várias, né? O chip ele pode ser, tudo é intenção. De novo, todos os processos energéticos começam pela mente. Então, tanto de quem coloca como de quem recebe. Então, as intenções. Pode ser um chip do bem, como pode ser um chip do mal, né? E não só ETs, as próprias, vamos aqui entrar num campinho um pouquinho mais de crença, os próprios obsessores conseguem manipular a energia e transformar aquela intenção num chip, diríamos eletrônico ou eletromagnético, que é implantado no nosso corpo etérico, porque a gente tem os corpos sutis, né? Claro. Na apometria a gente estuda os 7 corpos, então o físico, o etérico, o astral, o mental inferior, o mental superior, o corpo búdico e o átmico. Então eles implantam esses chips no etérico e no astral com a intenção, por exemplo, de provocar dor, de confusão mental, de manipulação, muitas vezes pessoas que são manipuladas por esses chips. E não é só de ET, não. É que ET, a gente fala de ET, mas eles são uma energia, uma outra entidade que a gente também atua na apometria. É difícil de tirar esses chips ou não? Olha, não é difícil, mas tudo depende também de acesso e de merecimento daquela pessoa, né? Porque eu falo que a apometria não é mágica, né? A apometria ela é uma técnica.
E eu sempre brinco que eu falo para quem vai ser atendido, que vai chegar no atendimento da apometria vai tomar um banho de VAP, né? Aquele banho bem forte, vai ser limpinho dali. Se saiu dali, ele começa a rolar na lama, não adianta muita coisa. Se mudar o pensamento, sentimento e ação, não adianta mesmo. Então, não é que é difícil, a gente realmente faz esse atendimento. Só que às vezes as pessoas recolocam por uma conexão, por não ter mudado o seu pensamento, seu comportamento, o padrão vibratório em que ela vive. E é bem colocado o que você disse. Tudo vem do mental. Então, se ela não mudar o estado dela mental, óbvio que ela vai atrair coisas, né, que estão ali conectadas. Isso é fato. Isso é certo, inclusive, né? Cris, eu vou passar aqui os dados, né? Ele nos trouxe trouxe um livro para a nossa também, câmera, né? Mas eu vou passar os contatos do Sérgio, que ele atende no Instituto Atlântida. Em São Bernardo. Ele atende no Instituto Belmonte. Isso, no Tatuapé. E o contato é sluglio@gmail.com. Está no GC lá, Kátia. E o telefone está ali, ó, 97622-4884. Então, se vocês querem um atendimento, aí está. E nós temos o livro. Pode falar, Cris. Ele vai Não, eu queria perguntar para ele assim, a maioria das pessoas que fazem hipnose, etc., tal, regressão, elas sempre dizem que foram reis, nunca escravos. Na apometria tem muitos reis ou tem mais escravos aí? Olha, eu sempre falo, né, porque tem muita gente que procura apometria por esse apelo de vidas passadas e tal. E eu falo assim, olha, eu não vou te dizer se você for rainha da Inglaterra, eu vou resolver teu problema. É mais importante. Isso é muito melhor. Pode uma ter questão certeza. de ego. Não, mas... Eu acho que deve ser tão triste saber que você foi rei e hoje você é um... Depende, né? Mas na evolução, na história da gente, a gente já lidou com todas essas energias, da fartura ou da falta, né? Enfim, a gente já foi rei, já foi mendigo, já foi assassino, já foi morto, enfim, já foi tudo. Um trajetório, um histórico aí, né? Sim. Com certeza. Aprendizado um espiritual. Constante. E a evolução é importante. E que bom que você está dentro desta caminhada para poder auxiliar. Bem, você tem um livro, Um Dia de Gaivota. Você quer falar um pouquinho dele? Esse livro não é de apometria, tá, gente? Só para deixar muito claro. Esse livro é um livro que fala um pouquinho sobre valores da vida, sobre a importância de relacionamentos, sobre a importância que você tem que dar para coisas maiores, que não só um emprego, um cargo, melhor dizendo, do que só dinheiro. Você tem que agradecer, ter gratidão, como as meninas falam muito aqui, eu acho sensacional. Gratidão pela vida, gratidão pelas coisas que você já possui e pelo que você é, principalmente. A questão é o ser e não o ter. Perfeito. Nós pensamos exatamente igual, né? igual. Eu tenho uma pergunta para o Sérgio. Sérgio, no teu ponto de vista de pesquisador, professor, né, de apometria, porque você ajuda palestras e também dá cursos de apometria. Aliás, quem quiser fazer o curso, é só... Dá uma ligadinha, 97622-4884. Qual o objetivo principal da vida, com todos os que você tem para o nosso internauta? Ser feliz. É isso aí. O objetivo. O conceito de felicidade ele é muito maior do que muitos pensam, né? A felicidade ela tem que estar, ela não pode ser momentânea, ela não pode estar num carro novo, ela não pode estar numa casa maior, ela tem que estar numa missão de vida. Você é feliz quando você encontra a tua missão de vida. Aí você vai estar dentro da sua programação existencial. Né? Exatamente. Aí sim você tem o completismo espiritual, que é aquele... Não vai ter aquele vazio interior, né, Sérgio? O vazio sempre é ruim, né? Tanto no bolso como no coração. Então... É verdade. E, principalmente hoje pela questão do coração, porque as emoções, elas estão totalmente incompatíveis com a felicidade, né? A gente está muito preso, e isso tem a ver também, voltando para a ação da apometria, tem a ver com a egrégora, com o campo energético que a gente trafega, né, que a gente vive. Então, a felicidade ela tem que ser assim, você está em equilíbrio. O caminho do meio que a gente falou, você precisa estar em equilíbrio, você precisa estar consciente da tua missão, cumprindo a tua missão, seja ela educar, seja ela atender alguém, seja ela comunicar, enfim, você tem que fazer o que você
te deixa feliz, né? São muitas sessões para que a pessoa alcance o equilíbrio necessário, a consciência do fato do que ela está realmente desejando para a vida dela? Cada caso é um caso. Na verdade, a quantidade de atendimentos varia de caso a caso. Normalmente, a gente atende uma vez, porque tem a questão do que eu falei, da mudança de pensamento, de reforma de comportamento vibracional, né? De nada adianta a apometria ser uma muleta, que vou lá, vou tomar uma apometria. Parece aspirina, deu dor de cabeça, vou lá e tomo uma apometria. Infelizmente, em algumas religiões, as pessoas acham que é SUS mesmo. Não é isso. Então, normalmente é um atendimento, e se na análise, no andamento do atendimento, a gente perceber que precisa voltar, e a gente pede para voltar, porque muitas vezes, como eu falei, a gente puxa uma linha do tempo para aquela queixa, mas a gente percebe que tem um outro rabichinho ali que precisa ser trabalhado, né? Então a gente pede para voltar, mas não tem uma regra. Porque é bem interessante. Eu chego até você, Sérgio, eu conto a minha visão. Então o apômetra, ele tem que entender vai além, né? Porque a pessoa tem aquela queixa comum, mas vocês têm que ter um olhar diferenciado para saber aonde ir, como começar. Olhar além, como ele disse. Pelo desdobramento, a gente consegue ter isso, né? E muitas vezes a gente para o atendimento porque a coisa é tão complicada naquele momento que ela não vai dar conta. Ela precisaria passar por algumas fases para a gente voltar a falar naquele assunto. Então, é tudo na hora ali, na percepção. E nada a ver com religião, né, Sérgio? Nada. Isso que é legal, né? A gente estava conversando, eu digo, quando me perguntam a minha religião, eu falo todas. E eu contei a historinha do espelho, que eu acho que é interessante. Muito bacana. Na primeira aula de apometria eu falo sobre universalidade, né, de crenças e de energias. E eu digo o seguinte, Deus, ou Pai Maior, ou Energia Maior, o nome que queiram dar dentro da tua crença, fez a verdade absoluta na forma de um espelho, para o homem se refletir nessa verdade. E entregou esse espelho para a humanidade. E os homens, carregando esse espelho, tropeçaram e caíram, quebrando o espelho. E cada um correu para pegar a sua verdade. Só que um pegou o pedaço e era católico, o outro era espírita, o outro era umbandista, o outro era budista, e cada um ficou com um pedaço da verdade, achando que era a verdade absoluta, mas era só um pedaço. Então, eu acho que a apometria e outras técnicas que estão surgindo agora, vem como uma colinha para fechar todos esses pedaços da verdade numa única verdade, que é universalista, por isso que eu brinco que eu falo que eu tenho todas as religiões. Perfeito. É isso aí, e até porque nós somos uma humanidade, né, pessoal? É muito, muito bacana essa sua história. Somos um. Somos um, hein? Somos todos um, afinal, né? Mas precisamos realmente atentar para isso. Porque senão vai continuar sendo como está e você não vai evoluir, porque você depende de outros também para a sua evolução, né, Sérgio? Exatamente, a gente não está sozinho aqui, né? Estamos todos ligados pelo princípio de inseparatividade. E tudo isso tem que ser em grandes aspectos do poder ter isso. Resgatar tudo que você pode e tem permissão dentro do teu aprendizado, né? E viver em equilíbrio, como eu falei. É isso aí. Bom, Kátia Gaia, vou pedir a mensagem final do Sérgio, porque nosso... Infelizmente, já estamos no momento. Está cortando a nossa cabeça aqui. Uma mensagem para o nosso internauta, Sérgio. Quer deixar qual a tua mensagem? Eu gostaria de pedir para vocês refletirem o que te faz feliz. Refletir na tua missão, tentar buscar a tua missão de vida e se tornar melhor. Se a gente mudar um pouquinho por dia, no final do ano a gente mudou 365 vezes. E se for para melhor, você vai ter um ano maravilhoso. Amém. Gratidão, viu? Gratidão Sérgio. imensa, Gratidão Sérgio. imensa. Vamos estar com você. E o Sérgio promete voltar com outro assunto tão intrigante, tão interessante quanto a apometria. Verdade, né, Sérgio? Amei. Tá o compromisso, hein, Sérgio? Tá o compromisso. Fica a dica e fica a curiosidade. Fica o trato. Oba. Gratidão, Kátia Gaia. Gratidão, Cris. Até hoje à noite, Gratidão. na Rádio Excel e na Lucimara Paris e na Extrema, no sábado e domingo, né, Kátia Gaia? Isso aí. Até mais, pessoal. Até o próximo Enigmas. Obrigado.